Oi, pessoal, eu sou Cíntia Queiroz. Eu sou Juliana Sena. E eu sou Franklin Learkton. Somos doutorandos do programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN e este vídeo é um produto da disciplina de Métodos Avançados de Pesquisa em Saúde e Enfermagem 2 do PPGENF-UFRN, onde iremos abordar sobre as pesquisas experimentais. Tenham todos um ótimo aprendizado. Nós vamos discutir os estudos experimentais com foco em ensaios clínicos e quase experimentais. O cuidado criterioso na seleção do método e o rigor científico no segmento das recomendações para cada tipo de estudo são essenciais para produzir a melhor evidência e obter os melhores resultados na prática clínica da enfermagem. Dentre os tipos de estudo estão os epidemiológicos, que podem ser classificados em observacionais ou experimentais. Os estudos observacionais fogem ao escopo desse trabalho e não serão comentados. Assim, neste vídeo, propõe-se discutir o desenho de estudos experimentais e quase experimentais e a sua aplicabilidade na enfermagem. Os estudos experimentais, eles também são chamados de estudos de intervenção. São aqueles nos quais os pesquisadores, de forma intencional e controlada, manipula, ou seja, excluem, incluem ou modificam o fator de exposição, que é a intervenção, a fim de investigar os efeitos da alteração realizada. Esse tipo de estudo tem caráter prospectivo, ou seja, ocorre o segmento da população do estudo ao longo do tempo. O termo experimento ou experimento verdadeiro tem sido utilizado para definir os estudos clínicos do tipo controlado randomizado. Então, para conduzir um estudo experimental, é necessário planejar o projeto através da elaboração de um protocolo, levantar referências atualizadas sobre o assunto, buscar fundamentação em uma teoria para planejar a intervenção, elaborar e planejar a intervenção a ser realizada, estabelecer um sistema de observação, testar a intervenção, coletar e analisar os dados e disseminar esses resultados. A possibilidade de ocorrência de reações adversas decorrentes da intervenção deve ser avaliada. Por exemplo, a exposição à nova vacina, bem como os aspectos éticos referentes à existência de um grupo controle que permanece sem receber intervenção do estudo. Tal fato deve ser considerado e justificado. Deve-se lembrar também que, segundo a Organização Mundial da Saúde, os ensaios clínicos eles devem ser notificados e registrados antes de serem iniciados. Isso permite identificar todos os ensaios clínicos em execução e seus respectivos resultados. O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, REBEC, é uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais e não experimentais realizados em seres humanos e conduzidos em território brasileiro por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Devem ser registrados após a aprovação de um comitê de ética nacional e antes do recrutamento do primeiro paciente. Um estudo experimental pode ter como foco de avaliação o indivíduo ou uma comunidade inteira. O tipo de intervenção pode ser classificado como profilático ou terapêutico e podem ser divididos em controlados e não controlados. Lembrando que os estudos controlados, eles podem ser classificados ainda em randomizado e não randomizado. Os ensaios clínicos controlados randomizados são padrão referência dos métodos de pesquisa em epidemiologia. Um experimento é um teste controlado, realizado a fim de demonstrar uma realidade conhecida, determinar se uma hipótese é ou não verdadeira ou avaliar se algo ainda não testado possui eficácia. Existem 3 propriedades concernentes a um experimento verdadeiro: a randomização, controle e a manipulação. A randomização, ou também chamada de aleatorização, determina a distribuição dos participantes em 2 grupos, um grupo experimental e um grupo controle. Nessa distribuição, cada indivíduo tem uma probabilidade igual ou conhecida de pertencer a qualquer um dos grupos.
eliminando tendências relacionadas a atributos que possam afetar a variável de interesse do estudo, que é a variável dependente. A randomização dos grupos busca atingir comparabilidade no que se refere a diversas variáveis, por exemplo, características biológicas, psicológicas, sociais, dentre outras, e evitar viés de seleção e de confundimento. As diferenças observadas entre os grupos, então, devem ser atribuídas à intervenção realizadas. Os vieses são erros sistemáticos que afetam a validade das investigações científicas. Geralmente é muito difícil eliminar totalmente os vieses. A randomização é a melhor técnica para evitar viés, pois reduz a possibilidade dos vieses de confundimento. Entretanto, não é garantia da ausência de vieses nos resultados obtidos. Existem 5 técnicas de randomização. A primeira técnica é a randomização simples, que consiste na seleção dos indivíduos a partir, por exemplo, de um jogo da moeda de cara ou coroa, onde são atribuídas a ambas as versões da moeda as características de grupo controle ou intervenção, a tabela de números aleatórios, ímpar e par, e também programas de computadores que fazem essa randomização. A segunda técnica de randomização é a randomização em blocos. Formam-se blocos com números fixos de indivíduos. É ideal para estudos com número reduzido de pacientes, pois a randomização simples feita a partir de números aleatórios só garante a homogeneidade entre os grupos quando há um maior número de participantes. A terceira técnica de randomização é a técnica pareada, onde são formados pares entre os participantes e a localização aleatória é feita no interior do par, de forma que um receberá o tratamento e o outro fará parte do grupo controle. A quarta técnica de randomização é a estratificada, onde são formados estratos e a alocação aleatória é feita dentro de cada extrato. A quinta técnica de randomização é aquela por minimização, onde utiliza-se inicialmente a randomização simples. Logo após, as características dos grupos são analisadas e, à medida que novos participantes são recrutados, vão sendo colocados em um dos grupos de modo a diminuir a diferença que forem detectadas para manter um equilíbrio entre os grupos. No grupo controle, a intervenção ela não será realizada. Isto tem por objetivo estabelecer uma inferência de causalidade por meio de comparação, visto que um dado isolado não dá para inferir se sua variabilidade foi determinada pela intervenção realizada ou se foi pelo acaso. Já no grupo intervenção, ocorre a intervenção do pesquisador em um grupo de sujeitos. Desta forma, o desempenho do grupo controle em relação à variável dependente é usado para avaliar os resultados obtidos no grupo intervenção. Eventualmente, podem existir mais grupos de intervenção. Por exemplo, quando a intervenção será avaliada em 2 diferentes intensidades ou doses. Um estudo experimental verdadeiro, ele permite ao pesquisador controlar os efeitos de variáveis intrínsecas e extrínsecas que possam ameaçar a validade interna dos resultados. Essas variáveis, elas podem ser antecedentes ou intervenientes. As variáveis antecedentes compreendem os eventos ocorridos antes do estudo e que podem afetar os resultados. A minimização dos efeitos das variáveis antecedentes se dá no momento da randomização dos grupos, quando os participantes são aleatoriamente distribuídos, e os efeitos das variáveis antecedentes podem ser igualmente alocados nos grupos de estudo. Já as variáveis intervenientes são aquelas que podem interferir durante a realização do estudo, porém não é parte dela e nem é determinada pelo pesquisador. É essencial atentar para os diferentes vieses que podem comprometer os resultados. O primeiro viés é o viés de seleção, onde a randomização incompleta ou inadequada pode promover diferenças sistemáticas entre os grupos controle e o grupo intervenção. O segundo viés é o viés de performance,
onde há diferenças sistemáticas na atenção prestada aos participantes do estudo para o alvo da avaliação. O terceiro viés é o viés de exclusão, onde há exclusão de participantes com diferenças sistemáticas. E, por fim, o quarto viés, que é o viés de detecção, onde há a mensuração diferenciada dos desfechos. Então, em síntese, o desenho do experimento verdadeiro é aquele no qual os sujeitos do estudo são encaminhados aleatoriamente para um grupo experimental ou para um grupo controle, e a intervenção é realizada somente nos indivíduos do grupo experimental. A diferença observada entre os grupos determina a ligação entre as variáveis dependente e independente. Os dados obtidos a partir de experimentos verdadeiros, também denominados ensaios clínicos controlados randomizados, eles são classificados como grau de recomendação A e nível de evidência 1B, segundo a Oxford, produzindo evidências de alta qualidade. Esse tipo de estudo é adequado para demonstrar relações de causa e efeito. Características do controle e do experimento. Para que o experimento ele seja conduzido de forma adequada, é necessário construir um protocolo de intervenção formal, o qual irá detalhar a intervenção que será aplicada ao grupo experimental. Porém, o controle deve também ser rigorosamente estabelecido, podendo ser realizado junto a este grupo. A ausência de intervenção, a realização de uma intervenção alternativa, o uso de placebo ou pseudo-intervenção, bem como a condição de controle de atenção, na qual os membros do grupo controle recebem a atenção dos pesquisadores, mas não o componente ativo dessa intervenção. Ou também uma dose mais baixa ou de menor intensidade da intervenção, ou apenas uma parte dela, bem como também intervenção adiada, quando os membros do grupo controle são enviados ao tratamento em um momento futuro. Além disso, outra questão importante refere-se ao mascaramento ou cegamento, também conhecido como blinding. Ou seja, os participantes do estudo e os membros da equipe de pesquisa, bem como os responsáveis pela avaliação dos resultados, não devem ter conhecimento a respeito da alocação dos participantes nos grupos experimental e controle. Então, o cegamento ele é considerado muito importante, principalmente quanto à randomização, pois reduz os vieses na avaliação e na atribuição dos desfechos. Quanto ao cegamento, o estudo ele pode ser classificado como cego, em que os participantes desconhecem a alocação dos sujeitos nos grupos, somente os investigadores é que vão saber. Ou também pode ser duplo cego, quando os participantes e a equipe de pesquisa desconhecem a alocação dos sujeitos no grupo, bem como também triplo cego, quando os pesquisadores, participantes e responsáveis pela análise e alocação dos resultados desconhecem totalmente a distribuição dos sujeitos nos grupos. Ou quádruplo cego, quando além dos pesquisadores, os participantes e os membros responsáveis pela análise e alocação dos resultados, o responsável também pela redação final do relatório de pesquisa também desconhece a alocação dos sujeitos até o texto estar finalizado. E, por último, os estudos não cegos ou abertos, onde o pesquisador e os participantes sabem a qual o grupo pertence. Como vantagem está o menor custo e como desvantagem a possibilidade de viés. No relato de sintomas e eventos adversos pelos participantes do estudo, além de uma maior ocorrência de abandono ou desistência por aqueles que sabem pertencer ao grupo controle. Porém, os investigadores devem definir estratégias que reduzem esses efeitos negativos do não cegamento. Até porque o cegamento em geral é um aspecto de difícil aplicação na área da enfermagem, considerando os tipos de intervenções realizadas por esses profissionais. Vieses em potencial. Podem haver vieses na seleção dos grupos, na alocação do tratamento, na realização da intervenção, bem como na averição também dos resultados.
A randomização, ela controla os dois primeiros, tanto a seleção dos grupos quanto a alocação do tratamento. A perda de segmento de participantes devem ser sempre mencionadas. Os vieses de aferição também resultam de diferenças sistemáticas no modo em que os dados sobre o evento de interesse são obtidos dos vários grupos de estudo. E também da publicação, que é a tendência de serem publicados os estudos com resultados sempre positivos. Quais as vantagens e desvantagens do desenho experimental? As vantagens é a possibilidade de identificar relações de causa e efeito. Para a enfermagem, esse é um aspecto significativo, pois fornece documentação que permite manter ou alterar a prática atual. Primeiramente, a possibilidade de avaliar de forma rigorosa uma variável em um grupo de indivíduos. Segundo, delineamento prospectivo, no qual os dados são coletados em eventos posteriores ao planejamento do estudo. Em terceiro, o uso de raciocínio hipotético dedutivo, que procura refutar a hipótese do pesquisador. Em quarto lugar, o potencial para evitar os vieses ao comparar os dois grupos idênticos, exceto pela intervenção. E o quinto é a possibilidade da inclusão do estudo em futuras meta-análises. E sexto, gera evidências de alta qualidade. Além disso, destaca-se a segurança na inferência das relações causais observadas devido ao uso de controle, manipulação, comparação e randomização. Na figura, nós temos um grupo de profissionais que foram selecionados aleatoriamente. Um grupo ficou pertencendo ao grupo intervenção e o outro ao grupo controle. E após isso, foram observadas as diferenças significativas entre ambos os grupos. Qual é a desvantagem? A impossibilidade de aleatorização e de manipulação de determinadas variáveis como doenças ou hábitos de saúde. Deve-se ainda ser levada em consideração a questão ética, que envolve tanto a manipulação de determinadas variáveis e as dificuldades de realizar a experimentação em alguns serviços de saúde. Ressalta-se ainda a possibilidade do efeito Hawthorne, ou seja, as respostas dos participantes, elas podem ser modificadas somente por eles saberem que são participantes daquele determinado estudo. Então, isso possui uma eficácia científica prejudicada. Então, para isso, a gente precisa afastar esse efeito Hawthorne, não informando qual o intuito do estudo para os participantes. O custo geralmente é elevado para conduzir um experimento verdadeiro, né? O número pequeno de participantes envolvidos no estudo também são desvantagens nesse quesito. Além disso, o curto tempo do segmento que pode mascarar o verdadeiro efeito da intervenção que está sendo realizada no estudo. Um exemplo que podemos citar de um estudo experimental foi um estudo feito, por exemplo, com equipes de enfermagem acerca do conhecimento sobre úlceras por pressão, o qual foi possível comparar os scores de conhecimento sobre úlcera por pressão das equipes que participaram ou não de intervenções educativas. Para a definição dos grupos, foram elaborados 3 bilhetes com os nomes das UTIs em que atuavam os profissionais e realizado sorteio aleatoriamente. As 2 primeiras UTIs sorteadas foram definidas como grupo intervenção e participaram das intervenções educativas. A última UTI sorteada foi definida como grupo controle e não participou das intervenções educativas. No exemplo, nós temos um fluxograma mostrando como foi organizado, né, esse modelo de um estudo experimental. Os estudos quase experimentais são assim chamados por não contemplarem todas as características de um experimento verdadeiro, pois um controle experimental completo nem sempre é possível, principalmente no que se refere à randomização e aplicação da intervenção. Outros ensaios clínicos controlados é outra denominação atribuída aos ensaios clínicos onde a randomização dos participantes não ocorreu.
Os resultados de estudos quase experimentais não têm a mesma validade daqueles obtidos em experimentos verdadeiros, pois a ausência de randomização dos sujeitos nos grupos experimento e controle não permite garantir equivalência entre os grupos no começo do estudo. Posso destacar algumas razões para a realização de um estudo quase experimental. Primeira, há uma visão generalizada de que já existe evidência suficiente dos benefícios de determinadas intervenções e estabelecer um grupo controle não seria ético. Segunda, a implementação da intervenção já está em andamento. Ou terceira, a designação para um grupo controle é inaceitável para alguns sujeitos que poderiam ser possivelmente designados ao grupo controle. Dessa forma, estudos quase experimentais têm a sua validade interna comprometida. Em decorrência, as relações de causa e efeito têm confiança enfraquecida. Em quase experimentos, o grupo controle é comumente chamado grupo de comparação, visto que não atende aos requisitos de aleatoriedade e pode não ser completamente equivalente ao grupo experimento. Podemos citar como exemplo a comparação de carga etária entre duas comunidades, uma que usa água fluoretada e a outra não. Tipos de desenhos quase experimentais. Na pesquisa em enfermagem, são mais comuns os desenhos do tipo grupo controle não equivalente, desenho de grupo controle não equivalente somente depois, desenho de série de tempo interrompida com o grupo controle, desenho de série de tempo interrompida com o grupo e desenho contrabalanceado. Primeiro, tipo grupo controle não equivalente. Possui as mesmas características de um experimento verdadeiro, à exceção da aleatoriedade dos participantes no grupo. Segundo, desenho de grupo controle não equivalente somente depois. Supõe-se que os grupos sejam equivalentes e comparáveis antes de realizar a intervenção. Dessa forma, a confiança nos resultados recai sobre a solidez dessa comparabilidade para a intervenção, já que a avaliação é realizada nos grupos somente após o término da intervenção. Terceiro, desenho de série de tempo interrompida com grupo controle. O desenho de série de tempo interrompida envolve um único grupo. Nesse caso, o fenômeno de interesse é medido ao longo do tempo e em algum momento é inserida a intervenção. No desenho de série, há um grupo experimental e um grupo controle. O que caracteriza esse desenho é que a variável de interesse é testada, medida repetidamente ao longo de um período de tempo. Em um certo momento da série temporal, o grupo experimental é exposto à intervenção e o grupo controle não. Desenho contrabalanceado. Apesar dos sujeitos não serem aleatorizados, todos os grupos são expostos à intervenção. É mais utilizado o quadrado latino, ou seja, 4 intervenções diferentes são aplicadas a 4 grupos e indivíduos diferentes. Nesse desenho, o número de intervenções deve ser igual à do grupo. Vantagens e desvantagens de desenhos quase experimentais. As vantagens do desenho quase experimental recaem principalmente sobre sua aplicabilidade, visto que um experimento verdadeiro exige um rigor muitas vezes impossível de ser seguido em determinadas situações no contexto da enfermagem. A principal desvantagem é o potencial de generalização reduzido, com resultados menos conclusivos. Assim, a associação causal não pode ser feita de maneira tão segura como ocorre no experimento verdadeiro. A validade em desenhos quase experimentais é limitada e existe um grande potencial de viés. Nesse tipo de estudo, é comum a presença de hipóteses concorrentes que podem explicar os resultados obtidos, pois além da intervenção aplicada, outros fatores podem estar relacionados à obtenção do desfecho obtido, o que enfraquece a relação causal da intervenção. Avaliação de estudos experimentais e quase experimentais. Com a finalidade de sistematizar e melhorar a qualidade das pesquisas no campo da saúde, normas e diretrizes para a concepção dos desenhos de estudos, execução, análise e interpretação, vem sendo publicado nas últimas décadas por cientistas e editores de periódicos de estudos experimentais e quase experimentais. No caso dos estudos de intervenção, o consort é um instrumento que vem sendo mais utilizado e exigido por periódicos renomados para avaliar a validade do estudo e a aplicabilidade dos resultados obtidos, com vistas a facilitar a comunicação completa e transparente dos estudos clínicos randomizados. O consort se caracteriza por um checklist e por um fluxograma. O checklist é composto por 25 itens essenciais para gerar informações relevantes e confiáveis
em estudos clínicos randomizados de dois grupos paralelos de indivíduos e referem-se ao conteúdo do título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e outras informações. A versão mais atual é a de 2010 e substitui a versão de 2001 e de 1996. Todos os documentos estão disponíveis gratuitamente e em vários idiomas no site do consórcio.